Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 1 a 12. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Meus irmãos, aqui no livro de Tiago, capítulo 3, esse estudo que nós vamos fazer aqui, do versículo 1 ao 12, ele trata sobre os pecados da língua e o dever de refreá-la. No versículo 1 diz o seguinte: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Se nós olharmos esse versículo isolado, nós vamos pensar o seguinte: por que Tiago não quer que tenhamos mestres? Jesus não mandou que nós saíssemos pelo mundo, levássemos a palavra, fizéssemos discípulos e, consequentemente, esses discípulos se tornariam mestres e fariam outros discípulos. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: que nós não devemos nos tornar mestres se nós não tivermos a consciência da importância que é essa atribuição. Aqui eu vou fazer uma referência ao livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 48, que se trata da parábola do servo vigilante. Diz o seguinte: Agora, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então aqui está mostrando a responsabilidade, não perante a sociedade, mas perante Deus. Eu até costumo falar muito para as pessoas quando a gente está conversando sobre o Evangelho ou algo do gênero que leva a palavra de Deus. Eu falo o seguinte: não se trata da minha opinião, se trata da palavra de Deus. Quando eu estou falando aqui sobre a palavra de Deus, como estamos fazendo esse estudo, não se trata de mim, se trata da palavra dele. Então a minha responsabilidade é muito grande, pois eu estou falando em nome de Deus. Então aqui Tiago está ressaltando da importância e a responsabilidade que é levar a palavra de Deus. Infelizmente, hoje em dia nós vemos muitas distorções da palavra, mas não nos enganemos, meus irmãos, isso tudo um dia vai ser cobrado. Aqui no versículo 2
diz o seguinte: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago está ressaltando a importância de nós agirmos com prudência, de falar, mas primeiro pensar, primeiro refletir, controlar a nossa língua. Isso é algo muito difícil, pois às vezes nós nem percebemos e acabamos utilizando a nossa língua, o dom da palavra, para machucar, para agredir, para ofender, às vezes para blasfemar contra o nome de Deus. É isso que Tiago está ensinando aqui, a importância de nós controlarmos a nossa língua. No versículo 6, Tiago continua: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas do inferno. Está dizendo que se nós não tivermos o controle sobre a língua, e no caso é sobre a palavra, né, sobre o que sai da nossa boca, nós podemos estar nos condenando diante de Deus, pois no dia do juízo diz que a nossa boca falará contra nós mesmos, a nossa própria boca confessará os nossos pecados. Então nós temos que estar sempre atentos, meus irmãos, sempre vigilantes, para que nós não cometamos pecados inconscientes ou impulsivos através da palavra, através da língua. No versículo 9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. No versículo 11, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Aqui eu busquei uma referência no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, onde Jesus fala o seguinte. Ele está aqui nessa época aqui, ele está tratando com os fariseus. Ele diz o seguinte: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Essa também é uma passagem que eu costumo falar muito para as pessoas e explicar muito para elas, sempre quando a gente vê ou acaba conversando com alguém que está, mesmo que inconscientemente, amaldiçoando ou a sua própria vida ou a vida de outro. Aqui ele enfatiza que se nós realmente somos convertidos, se nós somos uma árvore boa, dará bons frutos. Mas se nós formos uma árvore ruim, daremos maus frutos. Não tem como uma árvore ruim dar bons frutos, e vice-versa. Uma outra explicação que eu falo muito sobre o poder da palavra, quando a gente está conversando sobre isso, eu pergunto para as pessoas: qual é a arma mais poderosa do mundo? E aí uns falam que é fuzil, outro fala que é a bomba atômica, outros falam que é... Enfim, não interessa. Imagine que seja a bomba atômica, né? Que ela pode causar um estrago muito grande, de grandes proporções, ceifar muitas vidas. Mas existem bombas atômicas agora, nesse momento, no mundo? E a resposta é sim, claro que existe, muitas inclusive. E elas estão fazendo mal para alguém? E a resposta é não. Mas como que ela vai ser a arma mais poderosa do mundo se ela não faz mal para ninguém? Ela só vai fazer mal para alguém caso ela receba uma ordem de ser acionada, de ser lançada contra alguém. Enquanto isso, ela não está fazendo mal para ninguém. Então a arma mais poderosa do mundo é a palavra, é a língua.
Nós devemos tomar cuidado com a nossa língua, para que nós sejamos fonte de bênçãos para a vida dos outros, e não de maldições. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.